Olá, como vai? No programa dessa semana nós vamos levantar uma questão que divide opiniões. A questão é: o cristão passa por aflições? Ou seja, o cristão verdadeiro, ele enfrenta adversidades? Isso é possível? Nós vamos responder aqui nesse programa. Preste atenção. Olá, povo 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Mais uma Palavra Vida, eu quero te agradecer pela companhia. Vamos juntos. Hoje nós estaremos respondendo a uma questão que divide opiniões. O cristão passa por aflições? O cristão verdadeiro, aquele que está comprometido com Cristo, ele pode passar por adversidades? Bom, nós vamos responder essa questão à luz da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, aí nós vamos ouvir a própria Palavra de Cristo. É Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensina. Diz assim a Palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a palavra de Cristo Jesus. Bom, Cristo Jesus, ele nos ensina então que é um fato. Nós passamos por adversidade enquanto estamos aqui debaixo do sol. Bom, para aqueles que dizem que há alguma coisa errada na vida espiritual do crente, do cristão, quando ele está enfrentando adversidades, a palavra do Senhor refuta tudo isso, essa ideia. Essa é uma mensagem desassociada daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Uma leitura superficial das Sagradas Escrituras lança por terra essa ideia. Eu não estou dizendo uma leitura aprofundada, uma leitura superficial. Não precisa uma leitura elaborada. Veja, Jesus Cristo, ele nos ensina que aqui nós passamos por aflições. Mesmo que você seja um cristão devotado, mesmo que você seja um crente compromissado com a palavra, ainda assim você vai passar por dificuldades. Porque as dificuldades dizem respeito à nossa condição após o pecado, a nossa fragilidade, a fragilidade humana. Bom, nós sofremos justamente porque nós somos limitados. E naquilo que nós encontramos nossos limites, nós passamos por dificuldades. Mas o que passar por aflições deixa para nós de ensinamento? O próprio Cristo aqui, ele já diz que aquele que passa por aflições, aquele que passa por dificuldades, deve passar confiados nele, tão somente nele, respaldados pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Nossa vida está firmada em Cristo, em primeiro lugar. Isso deve ficar muito claro, sabe? Quando nós passamos por aflições, a nossa vida, o fundamento da nossa vida, da nossa existência, deve estar firmado numa superfície que não sofra variação. Lá no capítulo 7 de Mateus, final do Sermão do Monte, Jesus, ele usa uma figura muito interessante para poder comparar aquele homem que é homem prudente, que ouve as suas palavras e as pratica. Aquele que está comprometido com os ensinamentos de Cristo. Lá ele diz, esse homem é semelhante a um homem prudente, o construtor prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz assim, se levantaram as águas, os ventos se arrojaram sobre as paredes dessa casa, porém ela permaneceu de pé. Diz ele que o insensato é aquele que constrói a sua casa num terreno que não é confiável, arenoso. Diz ele que, ao experimentar as intempéries da vida,
às dificuldades, às aflições, essa casa não resiste. As águas se levantam, os ventos se arrojam sobre as paredes dessa casa e grande é a sua ruína. Por quê? Porque essa casa ela foi alicerçada num terreno que não era confiável. Portanto, passamos por aflições sim, eu e você. O que determina é que a nossa vida ela está alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. E como estar alicerçado na rocha que é Cristo Jesus? Considerando as suas palavras, considerando aquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras, a nossa única regra de fé e prática. Pois bem, aquele que considera a palavra, ele pratica. A sua vida, a sua prática diária é determinada pela própria palavra, pelos ensinamentos de Deus. Bom, em segundo lugar, nós, quando passamos por momentos difíceis, nos sentimos protegidos. Nós passamos sim por dificuldades, mas nós não sucumbimos a elas, às aflições. Por quê? Porque, além de estarmos alicerçados, também somos protegidos por Deus. Essa proteção espiritual, essa proteção emocional. Nós somos blindados pelo amor de Deus em Cristo Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia para conosco. Lá no Salmo 23, Davi nos ensina, porque ele também experimentou momentos difíceis, perseguido pelo rei Saul, tendo que enfrentar adversários terríveis, como o gigante Golias. Ainda assim, ele experimentou dessa proteção de Deus e protegido, ele sempre se percebeu. Como pastor de ovelhas, ele usa essa figura, porque as ovelhas elas se sentiam protegidas pelo seu pastor. E aí, ele se vê também como ovelha do rebanho de Deus, protegido por ele. Aí ele diz assim: ainda eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor, Ele garante proteção. Ele garante proteção. Então veja, tanto na primeira figura utilizada por Cristo, construtor, deixa bem claro que as aflições assolam tanto aquela casa edificada na areia, como também aquela edificada na rocha. A tempestade é a mesma, a turbulência é a mesma, as dificuldades as mesmas, aflições todos nós experimentamos. No entanto, veja, o que é fator determinante é o fundamento. Na expressão de Davi sobre o cuidado de Deus, ele diz que nós passamos pelo vale da sombra da morte, da escuridão, da dificuldade, do problema, do medo. Isso tudo nos visita, mas o nosso consolo se dá porque nós nos sentimos como ovelhas protegidas pelo bom pastor, no seu cajado, que afugenta o inimigo, o lobo, o coiote, na sua vara, a vara que serve para a ovelha também de consolo, porque é com essa vara que ele então procura no terreno se ali há algum mal escondido, uma serpente, uma víbora, um escorpião. Portanto, o Senhor, Ele, o bom pastor, é aquele que nos protege. Em terceiro lugar, Ele nos fortalece, porque através das experiências de sofrimento, nós somos forjados no caráter. Nós deixamos de ser aquelas pessoas, aqueles crentes imaturos, sabe? Que diante de qualquer dificuldade, como crianças, promovem um escândalo, como uma criança que faz pirraça porque não está experimentando aquilo que gostaria de experimentar. Não. Nós ganhamos, então, estrutura emocional, espiritual, a partir das dificuldades que enfrentamos. Eu gostaria de dividir com os irmãos a palavra do apóstolo Paulo, que se encontra lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4,
do verso 12 ao verso 13. Ele nos ensina dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Nas dificuldades, os nossos corações são tratados. Ganhamos experiência. O nosso caráter é forjado na forja da aflição. Nós ganhamos a têmpera para enfrentarmos as próximas batalhas. Tudo isso durante a aflição. Bom, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos ensina: passamos por aflições aqui, debaixo do sol. Mas é verdade que em Deus nós somos protegidos. Passamos sim pelas dificuldades, mas Ele protege a nossa alma. Ele protege a tua vida e a minha. Nosso emocional blindado, protegido pelo nosso bom pastor, como nos ensinou Davi. E Paulo nos mostra que nós podemos tudo, passar por toda e qualquer situação, sim, eu e você. Então, tá aí a resposta. O cristão passa por aflições? Passa. O cristão verdadeiro, genuíno, comprometido com a palavra de Deus, pode passar por dificuldade? Sim, claro que pode. Mas a gente passa por tudo isso em Jesus Cristo. Firmados na rocha, que é a palavra de Deus, protegidos pelo nosso bom pastor e fortalecidos durante as adversidades, ganhando experiência, a têmpera necessária, com os nossos corações firmados, com o nosso caráter forjado a partir das aflições. Que Deus te abençoe, que Deus continue tratando o teu coração, que Deus continue tratando o nosso coração, de forma que não venhamos a viver uma vida alienados, mas que nós possamos experimentar a vida a partir daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Gostaria de te fazer um convite. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Essa palavra é uma palavra para edificar, para tratar, para cuidar. Quando você se inscreve no canal, você nos dá a condição de continuarmos trabalhando para que essa palavra alcance a outros. Gostaria de te pedir também que você possa dar aí o seu like, que você possa curtir também. Isso também conta muito para a promoção, não é, dessa mensagem que nós anunciamos. Eu gostaria de te dizer que esse material é um material excelente, produzido para que você receba e dê de presente às pessoas que estão à sua volta. Um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, um irmão, enfim, presenteie com aquilo que verdadeiramente importa às pessoas que verdadeiramente importam. E para Deus, Deus é aquele que nos ama e todo o coração importa para Ele.